Pronto, já começou já. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade àquela. Chega um pouquinho para frente também. Isso. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade àquela aula que a gente teve na semana passada. Vamos continuar falando sobre regras de três composta, que é mais ou menos onde a gente parou. Eu vou dar uma recapitulada, porque eu lembro que a gente finalizou a aula com um pouquinho de dúvida, um pouquinho da galera não entendendo 100% do assunto. Então, eu vou dar uma recapitulada, mas aí depois eu passo adiante e vou para a porcentagem que tem um novo conteúdo também, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala de regra de três composta, a gente está falando de mais de duas grandezas envolvidas. Que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido, né? Então, por exemplo, eu estou falando nesse caso, né, que é dessa questão, estou falando de engenheiro, de dias e de horas envolvidas. Então, tem mais de duas grandezas envolvidas. Se fosse só engenheiro e dia, seriam só duas, aí tranquilo. Mas como tem mais de duas, a gente diz que é uma regra de três compostos. Tá? Aí eu acho que eu escrevi no quadro o problema, né? Que lembra que eu tinha? Daí vocês podem me dizer de novo para eu poder escrever? Para não ter que olhar lá? Vocês têm anotado? Tem. Na barra de dias é 15 e embaixo X. Não, mas eu escrevi. 10 engenheiros de Troy. Tá. 10 engenheiros. Calma aí, data 30, né? Hoje? 30/4/2026. Vamos lá. Matemática. Professor. 10 engenheiros. Constrói 200 metros. Constrói 200 metros de pontes em 8 horas. Tem 8 horas por 8 horas por dia. Vírgula. Em 15 dias. Em 15 dias. Quantos dias serão necessários se houver 12 engenheiros de voos e 10 Então, eu acho que eu montei e eu ia resolver. Aí eu me corrigi. Aí acabou que, quando acabou a aula, a gente não corrigiu e aí ficaram algumas pessoas ainda com dúvida, não tinham conseguido fazer. Eu sei que uma galerinha que já acompanha aí conseguiu fazer, mas aí os outros não. Certo? Gente, eu estou com muito calor. Não vai pegar? Tá, então é por isso. Eu vou prender o cabelo. Calma.
E para... Não tem como organizar, não? Não, eu acho que eu acho que inclusive a Isabela conversa aqui, porque deve estar vendo. Eu acho que o pessoal, eu acho que a Isabela fez isso, entendeu? Só que Eu vai vendo, sabe? Vamos lá, gente. Qual é a fração que envolve os X? As de dias. Então, ó, as grandezas são dias, engenheiros, né? Eu que eu botei na ordem. Tá, vamos lá. Mas é só para seguir o mesmo prazo. Vai, qual foi? Dias, horas, metros e engenheiros. Horas, metros e engenheiros. Tira o que voando. Arrasando. Senta ali atrás, não vai te parar atrás. Boa noite. Vamos lá. São 15 dias. X. São quantas horas? 8 horas, 10 horas. São 200 e 300. E são 10 e 12. Aí a gente tem que fazer relação com cada um. Se é inversamente ou se é diretamente. Lembrando? E aí tá a chave da questão, tá, gente? E aí, se errar essa questão da setinha, você vai errar a questão toda da conta, né? Então, você vai fazer a relação entre dias e horas, primeiro. Sempre com a variável. Então, você vai fazer, ó. Se eu tenho 15 dias trabalhando 8 horas, se eu aumento a quantidade de horas, eu diminuo ou aumento a quantidade de dias? Diminui. Então, ó, inversamente proporcional. Então, vai ser essa subiu e essa desceria. Certo, galera? Se eu construir em 15 dias 200 metros de ponte, eu vou construir 300 metros de ponte em quantos dias? Mais ou menos? Mais dias. Então, ó, mais metro de ponte, preciso de mais dias. Ok? Ok. Aí, se eu tenho 10 engenheiros em 15 dias, se eu tenho 12, eu preciso de menos dias ou de mais dias? Quanto mais engenheiro, menos dias. Não precisa não. Só que senta aí, Paulo, aí, ó, porque tá com vazando do ar. Aí o menino acabou de sair. Senta ali atrás dele. Ah, obrigada. Agora, sim, vai dar muita água ali. Normal, tá tudo bem? Tá fazendo bastante aqui, tá só te pontuando. Tudo bem. Vamos lá. Diretamente. Não. Olha aqui. Essa é a laranja, tá? As duas por cima, diretamente. Beleza. Vamos lá, engenheiro. Eu tenho 10 engenheiros, eu tenho que pedir se eu tiver 12 engenheiros, eu preciso de mais dias ou menos dias? Menos dias. E preciso de quê? Mais engenheiros. Certo, gente? Beleza. Quem que eu tenho que inverter nessa quebrada toda? Quem que eu tenho que inverter?
Horas em dias, horas em Horas e dias você invertendo a posição? Eu vejo essa hora. Porque para mim o dia é o fim da questão. Eu tenho que inverter horas e dias e. Eu vejo em horas. Não, calma, gente. Vocês inverteram em dinheiros e horas. Ok? Beleza. Eles falaram tudo confuso. Vamos lá. Ajuda aí. Vocês deixaram dias normais, que foi 15 sobre X. Aí vocês pegaram horas e inverteram, né? E aí ficou 10 sobre 8. E vocês pegaram. Beatriz deixou do mesmo jeito, não inverteu. E dinheiro vocês inverteram, ficou 12 sobre 10. Certo, galera? Ok. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar todo mundo aqui, ó. Multiplica os de cima e os de baixo. Ok? Pode contar com os zeros, 200, 300, né? Pode contar os zeros de 200 e 300. Pode. Ok? E poderia contar os zeros daqui e daqui de baixo. Ok? E aí ficava ok para poder fazer a conta, certo? Tá, então vai ficar, ó, 15x é igual. Quanto que dá 1 vezes 2? 2. 2 vezes 12, 24. Ok? Embaixo. 3 vezes 8. Vai dar 24. 24 vezes 1, 24. Aí, olha só. Como deu uma fração igual, né? Nesse caso, tá, gente? Deu 1, né? Daria 1. Mas aqui, ó. Vamos considerar que é outro número, tá bom? Então, vamos fazer a conta como se fosse outro número, para que a gente consiga lembrar como que é feita a conta, tá certo? Ó, então vai ficar 24x é igual a 15 vezes 24. Aí, como a gente já sabe que é 1, vai dar x é igual a 15. Ok, gente? Chegando direto aí na solução, porque isso daqui é igual a 1. Se não fosse, teria que fazer a multiplicação, depois da multiplicação dividir e achar o valor do x. Certo? Ok. Chegamos nessa conclusão. Então, agora, vocês vão fazer essa daqui, ó. Tá? Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Ele tem 150 soldados que consomem 1.200 quilos de ração em 20 dias. Eles querem saber qual é a quantidade necessária para alimentar 200 soldados em 30 dias. Ok? Então, as relações são soldados, dias e ração, que é a comida, né? Quilo de comida. Ok? Papel. Eu não quero ninguém com mochila, caderno fechado e tal. É caderno aberto, fazendo a questão. Vamos lá.
Alguém tem dúvida no online? Os computadores? Oi? Não, eu trouxe. É porque eu tô conseguindo ver daqui. Por enquanto, não. Não consegui organizar. Mas aí a gente pode falar com ele. Amanhã é feriado, né? Para a gente tentarem fazer de amanhã até domingo todas as listas. E segunda-feira a gente posta a gabarita. E eu vou preparar o texto. Uhum. Fazendo. Enquanto eles estiverem fazendo, aí a gente marca o negócio do A próxima, né? Tá. Porque aí a gente tem que fazer o lançamento da enquete. Aham. Para eles dizerem o que tem mais Que dificuldade. ficou melhor e tal, que foi. Tá. Entendeu? Então é isso. Eles fazerem no final de semana mesmo. Que a ideia também é, tipo assim, ó, eu não posso também só fazendo só resolver exercício, assim, né? Também. Você não sabe qual que é a dificuldade. A gente vai procurar, tipo assim, eu vou descobrir qual é esse exercício, entendeu? E eu vou pegar também similares para poder trazer Tá. para trazer isso a aula em aula também. Tá. Resultado e mais proteção parecida. Então, trabalhei. O dia que você não consegue dar aula é sexta, né? Você tem disponibilidade de segunda, quinta? Tá. Sexta é um dia difícil, porque apesar de agora estar lá, mas mesmo assim eu saio bem perto de 6 horas. Se a aula começar às 7, aí pode. Tá. Se caso, eu não sei. É que depois eu tenho que fazer uma pesquisa com eles de qual outro dia que eles querem ir para aula também, que agora por ser pop, a gente consegue aumentar mais uma aula. Eles vão ver ou terça ou quinta online ou algum outro dia mais online. Tá. Muito só posso pensar. Tá. Tá. Não. Porque a gente fez a mesma coisa na aula online, diretamente, que a gente colocou antes. Por isso que ele não apareceu algumas vezes. Não, eu também. Particularmente, se eu estiver fazendo uma prova, eu também não corto antes, não. Eu faço a conta e depois, no final, eu corto também. Tá? Eu só não cortei aqui, porque aqui é muito na cara. Mas, geralmente, nas provas que eu faço, eu geralmente deixo para o final também. Corte. Olha, naquele assim, ó, que você está usando para fazer multiplicação. Isso. Esses aqui, depois que você já está fazendo essa outra questão, ou você está fazendo antes? Aí essa, você tem que primeiro botar as setinhas, analisar as setinhas, para você ver se você tem que mudar ou não de posição. E aí, se você não tiver que mudar de posição, aí você multiplica esses aqui e depois cruza com a informação que eu tive. Tá? Os exercícios são de drive, tá? Só vou reforçar com vocês para vocês fazerem tudo, se ainda não tiverem feito, depois botar junto. Podemos então, gente, posso montar? Vocês fizeram? Tá fazendo? A gente falou rápido, eu falei alto sobre a questão de saiu matemática eu gostava de falar sobre isso, mas
Aí ela falou sobre a tipo assim, de repente, estendesse o negócio da participação dela. Aham. Porque é diferente, né? Essa 00 do Enem é isso. Porque assim, a prova é diferente para a expectativa, né? Como Aham. eles encaram a matemática, entendeu? E aí a matemática seria legal. Aí, tipo assim, eu já era uma prova também, ela pergunta para eu fazer Temas, planejamento, né? planejamento e colocar. Ah, legal. Aí eu preciso falar sobre Uhum. Sim, é uma coisa. Uhum. Aham. Algumas aulas. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo exercício? Cadê o caderno? Fez exercício? Fez também? Vamos fazer. Deixa eu até te falar. Quando a gente compartilha a aula do ensino médio pré-militar para eles, que às vezes o tema é o mesmo, eles ficam um pouquinho perdidos. Que acaba indo muito rápido, às vezes eles não viram tão aprofundado assim ainda, então realmente é importante mesmo. Vamos lá, gente, ó, o destacamento militar, composto por 150 soldados, consomem 1.200 quilos de ração em 20 dias. Aí ele quer saber quantos quilos de ração, né, qual é a quantidade. Então, vamos botar, ó, quilos de dias. Aí, depois a gente vai botar, ó, 1.200, 150 e 20 dias. E aqui são 30 dias, 200 soldados e tiros. Ok? Aí ele. Beleza. Aí. Oi. Eu botei isso, soldado primeiro que tinha alguma coisa deu. Não muda. Só que a questão é que sempre é bom a gente colocar a fração que tiver com X no canto, na extremidade. Para a gente não precisar mexer muito com ela. Entendeu? Então, o melhor é você pode trocar aqui embaixo. Depois de você fazer a análise das retas, você pode trocar ela de posição. Entendeu? E deixar ela no cantinho, não tem problema. Tá? Na hora de montar, como você leu o soldado primeiro, você pode colocar do jeito que você leu, tá bom? Aí vamos lá, gente. Vamos analisar agora uma, tá? Ó, se eu tenho 1.200 quilos, né? 1.200 quilos de comida e eu tenho 150 soldados, eles comem isso. Se eu aumento a quantidade de soldados, a comida tem que fazer o quê? Aumentar também. Beleza. E aí, se eu tenho, 1.200 quantidade de comida e vai durar durante 20 dias, se aumenta a quantidade de dias, tem que fazer o quê com comida? Aumentar também. Então, se é tudo
diretamente proporcional, o que vai acontecer? A gente não precisa trocar ninguém de lugar, né? E aí fica todo mundo na mesma situação. Ok, gente? Aí eu posso simplificar, né? E aí vai ficar 1.200 sobre x é igual 150, vai ficar 15 e 20, né? E aqui vai ficar 2 e 3. Correto, galera? Tem 20 vezes 2 e 3. Tem 15, 20 vezes 2 e 3. Não é igual. 10 vezes. Aí aqui vai dar, ó, 1.200x é igual a 30 sobre 60. Corta esse zero com esse zero. Beleza, gente? E aí aqui vai ficar 1.200x é igual a 3 sobre 6. Poderia simplificar mais, mas eu acho mais complexo. Eu acho que não tem necessidade para tanto. Tá, gente? Aí, ó, só cruzar, vai dar 3x é igual a 6 vezes 1.200. Aí 3x é igual, aqui vai dar 7.200, né? E aqui vai dar 7.200 dividido para 3, vai dar igual a quanto? 2.400. Ok? Então, a quantidade de comida precisa dobrar. Ok? Lembrando, gente, que, ó, aí aqui a resposta é em quilo e assim, ó, sobre essa questão da simplificação, eu até falei para o colega ali agora, só quando eu fui lá, e acontece, vocês podem simplificar o quanto vocês quiserem. Se vocês acharem mais fácil simplificar daqui direto, vocês podem, tá, gente? Por exemplo, ó, aqui daria 1 já, e aqui poderia dar 10, e aqui poderia dar 1, e aqui poderia dar 5. Ok? Então, eu já faria aqui, ó, 5 e 10. Entendeu? Poderia fazer isso também, mas é só forma de simplificar e encontrar outros números. O resultado daria o mesmo. Várias formas. Ok? Todo mundo achou isso? Online também está ok? Qual a taxa? Assim, daqui de cima ou daqui de baixo da multiplicação? Então, quando você montar a conta, o x tem que sempre ficar isolado e você sempre tem que fazer uma análise com x e outra fração. Então, por exemplo, você vai pegar e vai perguntar, né? Se eu tenho 1.200 quilos de comida, dariam para comer 150 soldados? Se eu aumento a quantidade de soldados, vai aumentar ou diminuir a quantidade de comida? Tá, aí você já vai botar setinha na mesma direção, as duas. Porque aumentou já a quantidade de soldados e a quantidade de comida vai aumentar. Aí eu vou fazer a pergunta também para os dias. Vou perguntar, se eu tenho 1.200 quilos de comida e dá para 20 dias, se eu aumento a quantidade de dias, aumenta ou diminui a questão de comida? Vai ter que aumentar também. E aí eu vou ver que as setinhas caem para cima. Se todo mundo ficar para cima, como for o caso, eu não preciso trocar de posição, eu preciso inverter. Eu deixo todo mundo do jeito que está e faço uma multiplicação. Os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. E aqui vai dar 15 vezes 2 e 20 vezes 3. Tá bom? E aí continua a conta até o final. Tá? Gente, vamos começar com porcentagem, então. Né? Matéria nova, tem alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Vamos começar então com porcentagem. A gente vai falar. Essa porcentagem, gente, ela é um pouquinho mais complexa do que vocês aprendem na escola. Tá? Só um pouquinho. Na escola, vocês fazem uns cálculos assim de redução, que geralmente vem com aquele título de desconto, né? Tipo assim, uma pessoa foi na loja e aí teve um desconto de 15% sobre a mercadoria e tal. E, enfim, aí vocês chegam naquela informação. Aqui, a gente vai trabalhar mais a questão de, tipo assim, descobrir qual era a porcentagem,
tá? Nas questões tem mais isso. Descobrir qual era o fator da porcentagem que estava envolvida naquela questão. E aí, como que você descobre isso? Fazendo divisão. Divisão do valor anterior, do valor que custava o produto, pelo valor que está custando atualmente. Quando você faz essa divisão, você encontra o valor que foi o aumento ou a redução daquilo ali. Ok? Geralmente, esse número, ele vai dar um número quebrado, um número com vírgula. Então, tem que saber fazer conta com número com vírgula, saber fazer conta com número quebrado. Tá bom, gente? Com número fracionado, né? Que eu quero dizer. Tá? E transformar esse número que vai estar ali fracionado, que vai estar ali com vírgula, em uma porcentagem. Como que você vai transformar isso? Lembrando sempre que embaixo de uma fração de porcentagem, o 100 fica embaixo. Sim ou não? E toda vez que o 100 fica embaixo, eu ando quantas vezes com a casa? Com a vírgula? 2 vezes, porque tem 2 zeros. Certo? Então, a mesma coisa vai acontecer quando eu estiver fazendo a conta também e descobrir um número com vírgula. A gente vai ver isso na prática, mas eu estou adiantando para vocês. Tá certo? Então, ó, a porcentagem é uma razão especial, né? Onde o denominador é sempre 100, ele nunca é outro número. Então, quando eu falo assim, ó, 10%, 10% é a mesma coisa que 10 no numerador. E quem no denominador? 100. Ok, gente? E aí, por diante, é essencial para expressões de índice, taxas e relatórios militares. Sua representação pode ser vista de 3 formas: percentual, fracionária ou decimal. Adaptando-se a diferentes contextos do cálculo. Então, como eu disse, pode aparecer sim em formato de porcentagem, mas muitas vezes nas provas, pelo que eu já vi, vai aparecer muito ou de forma de fração ou de forma de número decimal. Tá certo? Tem que saber trabalhar isso. Se teve dificuldade disso lá no 6º ano, no 7º ano, tem que voltar um pouquinho e dar uma olhada lá na matéria. Tá certo? A gente vai trabalhar aqui, mas é bom saber. Cálculo básico que envolve a multiplicação de um valor do percentual convertido, pode ser em forma decimal ou fracionária, com valor vezes o percentual, né, sobre 100, facilitando a quantificação de partes de um todo. A gente tem regra de 3 que envolve, a gente tem fator multiplicativo, que é quando, ó, fator multiplicativo, quando a gente acrescenta o número que era 100, 100 é o valor total do produto, sim ou não? Quando a gente tem um fator de aumento, a gente faz o quê? 20% aumentou aquele produto. Então, é o valor que ele já era antes, mais 20% daquele valor. Logo, aquele produto tem um novo custo de 120%. Okay? Que é 100% do produto, mais 20% que foi o que eu acrescentei. Ok? Isso serve também para desconto. Por exemplo, quando eu tenho uma redução do produto, 100% do produto. Se ele tem um desconto de 15%, quanto que esse produto passou a valer? 85%. E aí? Aí a gente tem os aumentos e os descontos sucessivos. Gente, olha, aumento sucessivo ocorre, por exemplo, quando o efetivo cresce 10% e depois cresce 10%. Vamos lá, gente, vamos pensar. Se um produto custava R$100, ele teve um aumento de 10% daquele valor. E depois ele teve um aumento de mais 20%. Depois ele teve uma redução de 30%. Vocês acham que ele voltou a ser o valor dele de R$100?
Não, ele era R$100. Aí, olha só, ele era R$100. Aí ele aumentou 10%. Aí depois ele aumentou 20%. 132. Aí depois ele reduziu 30%. Ele voltou a valer R$100? Não. Então, ó, a gente já percebeu que os valores sucessivos, ele aumenta o valor do produto de forma que a gente não consegue reduzir de uma pancada só. Só se a gente fizer a redução também sucessiva. Ok, gente? Beleza. Vocês já entenderam essa parte. Não precisa não. Mas, ó, vamos fazer então na mente aqui, ó. É 30% de 132, certo? Então, 13,2, que vai dar no total 39,6. Então, é 132 menos 39,6. Que vai dar 98 e alguma coisinha, 40, será? Tá bom? Mas é 82,4. Isso aí. Aí para 10. 82. Então, vamos fazer essa. Durante o treinamento de tiro ao alvo, um recruta disparou 80 vezes e obteve 68 acertos. Qual é a porcentagem de precisão? Então, o que a gente vai fazer? Pegar o valor inicial e pegar o valor que ele acertou e vai fazer uma divisão. É um formato de expressão. 68, na verdade, é o valor final, né, sobre o valor inicial. Tá? Valor final, que é 68, sobre 80. Fazer essa divisão. Ok? 68 sobre 80. E aí, deu quanto? Vai dar o número comigo. Vou dar uma olhadinha. Uhum. Hã? Perfeito. 68 dividido para 80. Quanto que deu? Aham. Posso apagar aqui, né? Pode? Então, 68, sobre 80. Ó, gente, 68 dividido para 80. Não dá para dividir, certo, galera? O que tem que fazer? 0,0 aqui, ok? 680 dividido para 80, vocês estão dizendo aqui é 8. 8 vezes 8 dá 64. Certo, gente? Só acrescentar o 0 vai dar 640. Sobrou, então, 40. Correto, galera? Aí eu vou acrescentar outro 0. 400 dividido para 80, é só a gente pensar em 5 vezes 8, que vai dar 40.
ok? E aí a gente tem também 400, e aí vai dar um zero, ok? Então, a gente tem um fator ali que vai ser o número 0,85. Se eu quiser transformar isso aqui numa porcentagem, como? 85 em cima, que é um número que está com a vírgula. Quantos números após a vírgula tem? 2. Então, são 2 zeros. E a vírgula se transforma em 1. Ok? E aí, ó, 85%. Ok? Beleza. Aí, ó, qual foi a sua porcentagem de precisão? Se o padrão mínimo exigido pela academia é de 90%, quantos acertos adicionais ele precisaria ter feito nos mesmos 80 tiros para ele atingir esse índice? E aí? Vamos lá. Então, o primeiro cálculo a gente já fez, que foi descobrir qual era a porcentagem. A gente vai para o segundo, que é o seguinte, ó, é descobrir se ele está dizendo que tem que ter 90% de acerto. Então, ó, 90% de 80, ok? E aí vai dar, ó, 90 sobre 100 vezes 80 sobre 1, ok? Aí, ó, corta um zero com zero e esse zero com esse zero em cima. O que sobra? 72 só. Então, ele tem que ser 72. Se ele tinha feito 68, então, quantos acertos ele precisaria? 72 menos 68, que é igual a 4 acertos. Ok? Ó, aí a gente vai ver o seguinte. Quando a gente envolve porcentagem, a gente também tem um gráfico, que é um gráfico de setores. Que o gráfico de setores é conhecido também como gráfico de quê? De pizza, né? Uma pizza, hein, gente? Cada um tem uma coisa de montar uma pizza grandona, gigante. Vamos lá, tem uma mesa redonda ali, a gente montar uma pizza do tamanho daquela mesa. Igual Mamma Mia. Ó, Mamma Mia. Aí, olha só, a gente vai ter que pegar e lembrar o seguinte, ó. Quando a gente faz de gráfico de setores, ó, aqui no pré, vários coordenadores aí, ó. Ela adora esses gráficos, sim. Vocês respondem todas as noites lá, se vocês gostaram da aula, se vocês participaram da aula, se isso e aquilo outro, quantas pessoas vieram, não sei o que lá. No final das contas, a gente recebe os gráficos. E aí, nesses gráficos, geralmente são o quê? Os gráficos de pizza. E é justamente para representar a porcentagem de pessoas que responderam, que participaram e que tudo mais, não é isso? Isso aí, por isso que é importante relacionarem entre exemplos também. E aí, a gente tem esse gráfico, que é um gráfico muito importante. Ali. Vamos lembrar de uma coisa importante. Quando a gente fala de algo circular, e no caso é a pizza, a gente lembra de uma circunferência. E uma circunferência, ela tem quantos graus? 360. Então, quando a gente pensa no gráfico de pizza, a gente tem 360 de ângulo, de graus, mas a gente tem
100% da pizza se a gente tiver a pizza inteira. Certo, galera? E aí a gente vai dividir aquela pizza ali. Não importa como a gente vai dividir, mas a gente fazendo a divisão, a gente vai ter que pensar em 100% da pizza relacionando ao 360 de ângulo. Sim ou não, gente? De graus. Ok? Então, ó, vamos fazer a relação aqui. Existe, tipo, uma relação de a cada 1% é quantos anos fez? Isso aí. Vamos lá. Digamos que, vamos lá, se eu tenho 360 graus, ó, a grandeza é graus. Graus. Não. Graus. É porque eu não quero que pareça, sei lá, que é outra coisa. Então, graus. E aqui a porcentagem representa 100%, ok? 52%, se alguma coisa que eu fizer der 52%, quantos graus vai ter aquele lá? Quando eu for fazer o desenho, eu vou usar o transferidor para marcar quantos graus. Eu vou fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Beleza, gente? Então, a gente... sim, então, vamos descobrir quantos graus daria 52%? Vamos lá! Você tem acampamento na igreja. Tem 7
Assim como. Eles voltaram. Olha aqui. Oi, gente. Vamos lá. Ó, 100x é igual a 52 vezes 360. Aí vocês montaram uma continha. Deu. 100x é igual a 18.720. 18.720 dividido para 100. Cortou o zero e andou com a vírgula uma vez. Andando com a vírgula uma vez vai ficar 87,2 graus. Ok? Aí, vamos lá. Olha só. Se o ângulo de aço, né, tem 180 graus, ok? Então, seria mais 7,2, né? Então, ó, tudo isso daqui... 7 graus. Não, menos ainda. Muito menos ainda. Não, ainda bem. Apaga. Não usa tudo. E tá muito estranho. Isso aí tem uns 15% dessa ali. E os 15 graus de ali. E foi o que pensava. Cara, eu estou comprando. Ó, dava para chegar na Shopee. O negócio para fazer um eu passo de professor. Tá no Shopee. Ela pode fazer um ciclo de residente. Usa aí mais. Sim, né? Então, esse esse daqui representaria os meus 52% que participaram da aula. Gente, eu fico falando comigo aqui atrás do meu desenho. Ele está fazendo. Então, preste atenção. Galera, então, ó, isso daqui representa o meu 52% do gráfico lá de pizza. Entenderam agora como que faz também, né? Esse gráfico, gente? Beleza. Isso serve para todos os outros fatores, tá?
Tia, pode virar aqui? Agora vamos fazer. Tá porcentagem costurar. Alguma dúvida? Ô, gente, ó. Esse daí é para eles lerem agora? Então, gente, ó. Vamos lá. A cidade. A porcentagem é o valor da capacidade de uma cidade. É diferente? A capacidade da Deixa eu explicar como fazer essa.
Vamos lá. Ó, vamos lá. 5 caminhões tanques transportam combustível suficiente para uma frota de 20 tanques operar por 15 dias, operando com 80% da capacidade da carga. Quantos dias a mesma frota, 20 tanques, poderia operar se tivesse 8 caminhões tanques operando com 100% da capacidade? Então, primeira coisa é trabalhar essa porcentagem, essa capacidade ali do tanque. Ok? Então, se temos 5 caminhões e eles trabalham só com 80% da sua capacidade total, 5 por exemplo, Não, eu sei como fazer isso. Não, assim, calma aí. Não. Tem como fazer diferente. Vamos anotar aqui, ó. Vamos fazer. Vamos tentar. Vamos sentar, por favor. Gente, o que está acontecendo hoje? Não tá legal. Onde vocês estão falando comigo? Olha só. Hoje o conteúdo está um pouco mais devagar, porque o assunto demanda um pouco mais de prática, de exercício, para você pensar na questão, conseguir botar ela no papel. Por isso que eu, no início da aula, olha, eu nunca, gente, presta atenção, eu nunca, em nenhuma aula que eu estou aqui com vocês, eu pedi, apesar de todas as vezes que vocês, alguns de vocês, ou a maioria de vocês, estarem com o caderno aberto, mas eu nunca pedi, como hoje eu pedi, para que vocês estivessem com o caderno aberto. Porque é importante justamente isso que vocês estão tentando fazer. Isso que vocês estão tentando fazer. Abrir o caderno,
colocar as informações no caderno, uma do lado da outra, para conseguir visualizar. Eu entendi que essa questão aqui para vocês ficou difícil de colocar. Eu estou ajudando vocês. Mas eu não queria colocar a resposta direta. Eu queria que vocês pensassem mais um pouquinho. Né? Ó, as variações. As variáveis da questão é caminhões, capacidade, dias e frota. Apesar disso daqui ser uma constante. Isso daqui é uma constante, não vai mudar. Qual é a constante dessa daqui? Qual é a frota? 20 caminhões. Não, 20 de tanques. Ok? Poderia tirar. Poderia. Mas vamos deixar ela no primeiro momento aqui, para a gente analisar. Quantos dias? Qual a relação de dias? 15 dias, depois X. Ok? 15 e depois X. Vamos lá. Qual é a capacidade? Primeiro é 80 e depois 100. Mas aí, o que você vai fazer? Ó, você vai botar em número com vírgula. Como que fica 80 em número com vírgula? 0,8. E como que fica 100 em número com vírgula? Ok? Beleza. Agora vamos lá. E caminhões? Qual é a quantidade de caminhões? 5 e 8. Então, concorda que a gente conseguiu montar entre esses três, então, nossos cadores? Aí vai separar dias e vai fazer Vai separar dias e vai fazer as relações com as demais. Como frota, ela é uma constante, você pode deixar ela de fora. Certo, gente? Então, vamos lá. Dias isolado. Aí coloca caminhões, que é 5 e 8, e coloca capacidade, que é 0,8 e 5 e 1. Desculpa. Agora, bom, primeiro faz a regra das setas. Você já fez em relação a Não fiz. Por isso que, inclusive, eu coloquei igual, para, por enquanto, só fazer a relação das setas. Vamos lá, eu só organizei, porque para mim fica melhor para organizar dessa forma. Se vai aumentar o número de caminhões, vai aumentar o número de dias. Se aumentou a quantidade de caminhões, vai diminuir o número de dias. Ok? Se aumentar a capacidade, também vai diminuir. vai diminuir? Agora você vê. Não. Olha só, peraí rapidinho. Tem uma coisa errada aqui. Vamos lá. Só que eu fui rápido junto com um amigo ali, aí eu confundi aqui. Olha só, eu tenho mais caminhões trabalhando. Se eu tenho mais caminhões trabalhando, é porque eles vão trabalhar por mais dias. Ok? Ok, gente? Eles vão trabalhar por mais dias. Agora, olha só. A outra é o que ele falou mesmo, é inversamente. Ok? E a outra, se a gente aumenta a capacidade da carga do caminhão, a gente precisa de mais ou menos dias? E mais também.
Então, na verdade, as duas são diretamente proporcionais. Tá? Ok. Se as duas são diretamente, o que eu vou fazer? Conta aqui, não preciso trocar limite de posição. Vai ficar 5 vezes 0,8 e 8 vezes 1, ok? Quanto que deu? Quanto que deu? Vai dar 4. 4 e 8. E aqui? Aí vai dar 4x é igual a isso. X é igual a 120 dividido para 4. X é igual a 30. Então, a gente precisa de 30 dias, ok? Não entendeu? Não, é porque eu tinha fazer Eu achei que já confuso também. Gente, eu vou passar uma lista com uns exercícios aqui no quadro agora para vocês, sobre regras três simples e compostas, para a gente treinar um pouquinho para esse restante de aula, tá? Porque a gente já acabou aqui os slides, tá certo? Isso. Ela vai fazer o quê? Vai escrever no quadro? Vou escrever no quadro. Eu vou escrever no quadro, porque a gente acabou o slide ali, aí eu vou escrever uma questão no quadro. Tá? Bora para apagar, né? Ela vai olhando. Só um minutinho que eu vou pegar as questões para a gente poder fazer. Para manter o silêncio, por favor. Enquanto isso, ó, vamos ler aqui essa daqui e responder. Vamos lá. Ó, eu não vou ler para vocês, só vou chegar no resultado no final. Vamos lá. Lê aí. Aqui era a variação. Lê a questão, para de falar e vamos lá, vamos estudar. Mas é Líquido é o que você de fato vai receber, tem, tirando todos os descontos. Essa palavra é uma chata. Vamos lá, monta aí no caderno, gente. Vamos fazer. Ó, ele vai receber o salário base dele é 3 mil reais. Aí ele, depois da aprovação, teve uma nova lei de aumento de 15%.
Então, o novo salário dele é de quanto agora? Depois desse aumento? 15% de 3 mil é quanto? 3.450. Aham. Aí, vamos lá. Aí ele tem que fazer uma contribuição de 11%. Quanto é 11% de 3.450? É porque eu só somei mais 4. Os meninos aí, eu ainda não sei. Tudo bem. Quando a tia resposta, vem claro. Tem que saber? Todo mundo? Vamos lá. Qual é a resposta do dia? Olha só. Todos. Você não acabou de dar a resposta? E aí, gente? E a segunda? E a terceira? E a quarta? Terceira. E aqui? E a última? Pode mudar? Vamos para a a resposta. Vamos lá, vamos ver o gabarito. Olha o gabarito. Essa é só a primeira. Tá, vamos lá. Quadro, então, copiar a questão. Gente, copiar não dá o direito de continuar conversando. Vamos lá, copia as questões para a gente poder depois fazer.
Se a gente não resolver hoje, a gente vai resolver na próxima aula. Eu vi cowboy, Gente!
Vai sozinha? Vou lá só para ver. Deixa eu ali da dois, depois de eficiência dele. Deverão. Defensivo. Defensivo. Eu te lembro que eu peguei. Agora você espera de
A gente passa ali. Eu consigo te, se eles tiverem com dificuldade de copiar, consigo te mandar uma caixa de texto e jogar lá no chat. De repente, Dá para dar. vai ter que dar. Tem que dar. Vai, faltam 10 minutos, dá tempo. Mas qualquer coisa, se não der, tipo, falando de café. Não, 10 minutinhos. Quando você não sabe ali na sala, no início eu avisei o canal aqui de 7h50, 7h45, não era pra gente sair. 7h45? 7h50. 7h50. Caraca. Aguenta 10 minutinhos que a gente joga ali no chat. Não dá para contar. Mas que sabe? Você acha que vai achar isso? Você tem que arrumar. Oi, gente, olha só. Bora. Deixa eu falar com vocês. Uma coisa importante. E, pessoal, vamos lá. Algumas pessoas já estão sabendo, né? Ele comentou por alto, mas eu queria passar para vocês que hoje é a minha última aula presencial com vocês. Eu vou estar me mudando e, por conta disso, eu não vou conseguir mais estar presente na minha aula presencial. Mas a gente está conversando e a gente vai ter aula online, tá certo? Então, a aula vai ter a mesma qualidade. A aula vai ter a mesma qualidade. A gente vai conseguir conversar, ter uma troca legal. Eu vou dar aula para vocês. Inclusive, a gente vai fazer aquele projeto da resolução daquele monte de exercícios que eu já passei para vocês, que vocês têm que fazer. E aí, você vai pegar no pé de vocês a partir de amanhã.
E aí, amanhã, a partir de amanhã, vocês vão fazer esse exercício para a gente poder marcar nossa aula online de resolução de exercício, tá? Mas é a minha última aula presencial e eu estou muito feliz de ter tido esse tempo com vocês. Vocês são muito especiais para mim. Eu amo, de verdade, eu amo trabalhar com os adolescentes, mais do que eu amo aquela galerinha mais velha lá. Então, eu estou me despedindo com o coraçãozinho triste, mas eu não vou mais dar aula presencial, tá bom? Online? Online. Que eu tô muito... Gente, valeu! Ó, valeu todas as aulas, valeu toda a nossa brincadeira, né? Nosso vídeo. Finalizamos, mas segue a vida, tá? Claro. Ó, aí vocês viram online? Bota a carinha deles assim para eles aparecer e a gente tirar uma foto. Tá? E se eles puderem jogar a câmera. Eles ligarem a câmera. Tá. E aí eles virar o celular assim que ele vai aparecer. Assim. Vai aparecer. Vira pra cá. Galera, liga a câmera se vocês quiserem. Vamos lá, gente. Vamos tirar foto. Vou deixar ele aqui. Gente, ó, copiem, vamos fazer exercício e não se esqueçam que a gente tem aula ainda, tá? E que vai também ter um professor com vocês presencial também, dando continuidade aqui no que eu trabalhei com vocês. Ó, presta atenção, a gente com muita garra, com muita força, a gente conseguiu finalizar toda a parte de matemática, isso a parte de matemática com vocês, que é do mundo. Então, vai vir com a aritmética. Eu falei com ela. Leva exatamente 100 minutos para casa. Só vou tirar Aritmética. Nós trabalhamos toda a parte de aritmética da prova. E vai sair, ó, edital. Toda a parte de aritmética terminou. Escuta. Todas as aritméticas para onde é que vai ter. Olha só, agora o professor, no próximo e as nossas próximas aulas, seria sobre álgebra, tá bom? Então venham preparados. Polinômios, monômios, equações, inequações, tá bom? Vamos trabalhar tudo isso com vocês. Beijo, galera. É isso.